muda destinos. A presença do Espírito Santo muda a sua vida. Então não há nada que você esteja passando que Deus não possa mudar. Quem crê nisso? Não há nada que Deus não possa mudar na sua vida, nada, irmãos. Nós vamos participar de um seminário agora, dia 19, terça-feira. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida se você permitir. Se você permitir. Sabe quando Deus não faz? É quando você não permite. Ele só não faz quando você não deixa. Mas se você deixar Ele fazer a obra, deixar modificar tudo que está errado na sua vida, você vai ver que Ele vai te levar para os lugares altos, aonde Ele está. Deus quer te levar para um lugar diferente de você, onde você está nesse dia. Quer te levar para cima das nuvens, olhando de cima para baixo, e não olhando de baixo para cima. Creia nisso. Deus está com você, Deus está com você. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Bruno. Nós estamos recebendo aqui a visita de Maria Elisa. Quem é Maria Elisa? Tudo bem? E Paula. Tudo bom? Vocês vieram por indicação de alguém? Quem? Ah, Márcia. Márcia hoje ela deve estar trabalhando, por isso que ela não veio. Ela deve estar trabalhando. Mas amém. Sejam bem-vindas, viu? Vocês são muito bem-vindas a esse lugar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Senhor, eu quero te pedir pela vida do Bruno nessa hora. Teu filho, Senhor, vai trazer a preciosa palavra, mas nós sabemos, Senhor, que essa palavra não pertence a ele, ela é tua, Senhor. E eu te peço, Senhor, que tu venha anular toda e qualquer emoção, todo e qualquer sentimento que seja próprio do Bruno, mas que em nome de Jesus todo o seu ser, toda a sua mente agora seja tomada pelo teu Santo Espírito, Senhor, que tu venha controlar cada pensamento, cada palavra, que nada, Senhor, que ele vier a dizer venha dele, mas que venha direto do teu trono, Senhor, da tua própria boca, Pai. Nos alimenta nessa noite, Senhor. Abençoa o teu filho, unja ele, Senhor. Toca nele agora. Senhor, com brasas do altar, os lábios foram tocados, diz a tua palavra, Senhor. Então toca, Senhor, para que ele possa falar aquilo que te apraz. A tua vontade prevaleça, Senhor. Abençoa o teu filho, porque nós já abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Som. Amém, irmãos? Vamos estar abrindo a nossa palavra nessa noite em Mateus 28. Versículo 18. Amém? Mateus, capítulo 28. Versículo 18. Amém? Por enquanto pode deixar, quando começar a congelar eu te falo. Diz assim a palavra: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Pode se assentar, irmão. No dia que o pastor me pediu para trazer uma palavra, irmão, eu já tinha saído daqui na terça-feira meditando numa palavra que a Martinha tinha trazido para a igreja, né, que falava sobre herança, né? Martinha falou sobre o filho pródigo, né? Todos aqui já conhecem essa história, né? Que era um pai, né? Que tinha muitas riquezas, tinha muitas posses, e um dos filhos, ele tinha 2 filhos, um dos filhos decidiu pegar a herança dele e sair para gastar e viver, né? Só que essa herança acabou, né? E ele teve que retornar ao pai, né? E assim como na história do filho pródigo, a gente entende que na nossa vida é assim, né? O Senhor Jesus, ele já nos deixou uma herança, né?
E essa herança, a gente sabe que a herança normalmente ela só é dada para outra pessoa quando alguém morre, né? E o Senhor Jesus ele já morreu por nós e não deu acesso a essa herança, né? E hoje, se eu pudesse, a gente tem que dar, né, um título às mensagens que a gente traz aqui, né? Seria a identidade dos filhos de Deus, né? E aí quando eu estava meditando eu fiquei a semana inteira meditando na mensagem que a Martinha trouxe, né? Hoje de manhã eu meditei de novo, né? E engraçado como as coisas elas vão cooperando, né? A própria palavra fala isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E hoje de manhã eu estava ali quietinho ali, o Senhor foi falando comigo, foi acrescentando algumas coisas, né? Até então, né? Eu acho que não é nem uma coisa do pastor, né? Chamar a gente em cima da hora para trazer uma palavra, né? Mas eu acho que comigo está sendo uma coisa que o Senhor tem feito, porque eu tive a semana inteira para poder preparar isso e só consegui hoje, né? Eu até estava falando com o Marquinhos, é engraçado que na nossa vida as dificuldades ela vêm quando a gente começa a se posicionar e começa a caminhar, né? Quando as coisas começam a engrenar, parece que piora, né? Tudo dá errado, né? Eu estava falando com o Marquinhos hoje, a gente ficou até um pouco mais tarde aí tentando resolver o problema do computador. O Marquinhos conseguiu resolver, aí chega aqui e dá problema de novo, né? E é engraçado como aparentemente tudo se levanta para tirar a nossa paz, né? Tirar o nosso foco. A gente está à porta de um seminário e acredito que todo mundo que vai participar desse seminário, que se predispôs a fazer isso, está passando por alguma batalha, está passando por alguma luta, né? A gente sabe que o inimigo tem se levantado, irmãos, porque está na hora da gente passar de fase, né? A nossa vida espiritual está na hora dela aumentar o nível, né? Eu estava brincando com um amigo um pouco mais cedo, né? A gente estava falando sobre Flamengo, né? Todo mundo que sabe que eu sou flamenguista, né? Novidade para ninguém, né? Palmeirense já me aborreceu hoje, irmão. Mas eu perdoo ele. Engraçado. E só comparando porque é uma coisa que faz sentido, irmãos. 2019 o time do Flamengo, vou falar aqui um pouquinho de futebol, né? Inclusive o Bruno Henrique lá, ele falou que o Flamengo estava em outro patamar, né? E o time estava ganhando tudo. Só que esse time de hoje, ele é um time totalmente reconhecível, né? E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, porque tudo, irmão, tudo que está à nossa volta, de determinada forma, fala conosco, irmão, sabe? Às vezes o pastor falou isso aqui, se eu não me engano foi na terça, a nossa vida, ela realmente tem alguns altos e baixos, mas no mundo espiritual a gente não pode ter esses altos e baixos. A gente tem que ter um padrão, a gente tem que ter o padrão de Cristo e manter isso, sabe? A gente não pode ser aquele cara que cai para dentro, lê a palavra e busca e tal, e na primeira dificuldade a gente, né, se torna uma pessoa irreconhecível no reino, irmão. Sabe? Quando a gente tem uma identidade, a gente tem um carimbo, um selo de Deus, sabe? A gente não pode ser menos do que aquilo que o Senhor espera de nós, irmão. Sabe? A palavra fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados pela própria mão do Senhor, né? A palavra fala que a gente foi criado do barro, né? E Deus soprou algo em nós que vem dele, sabe? A gente carrega algo divino, né? A gente carrega algo em nós que é da parte dele. Então a gente tem que ter muito carinho, né, com as coisas que o Senhor tem nos entregado, sabe? O Senhor tem tido cuidado com todo mundo aqui, irmão, sabe? Independente das lutas que a gente está vivendo, uma coisa é certa, irmão, sabe? Deus está em tudo, irmão, na nossa vida, sabe? Nos problemas e quando a gente está bem, irmão, sabe? Basta a gente conseguir enxergar Deus em tudo, né? A grande sacada é essa. Da outra vez que eu vim aqui, a gente falou um pouco sobre as tempestades que se levantam na nossa vida, né? A gente conhece duas histórias aí na Bíblia, né? Uma onde Jesus estava dormindo no barco, né? Os discípulos tinham quem recorrer, né? O Senhor estava ali dormindo, né? Às vezes eles esquecem, mas em dado momento a gente lembra, pô, Deus está ali, não está conosco, né? Então vamos recorrer a Ele, né? E um outro momento onde Jesus não estava, né? Deixou que os discípulos fossem sozinhos, né? E parece que às vezes a gente está abandonado por Deus, né? Mas foi por causa dessa tempestade que Pedro andou sobre as águas, né? Às vezes a gente só está esperando um momentozinho para que a gente possa ultrapassar aquele nível, irmão. Será que tem outro momento na história onde um camarada andou sobre as águas? Não tem, irmão. Só aquele cara. Então, acho que as coisas acontecem na nossa vida para que a gente venha a conhecer o Deus que nos criou, sabe? O Deus verdadeiro, o Deus que a gente serve. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Né? Quantos de nós aqui podem falar isso? Sabe? Eu falo muito isso da minha vida, sabe? Eu conheço, quem me conhece aí, esse dia eu encontrei com um amigo de longa data, e a gente conversando, e falou, pô, nem parece aquele cara, né? E realmente, irmãos, eu era um cara muito ruim, ainda sou um cara muito ruim, mas nada comparado do que eu era, sabe? Quem olha pra mim e me conhece agora acha que eu sou tranquilo, irmão. Agora eu tô tranquilo, mas não, teve uma época da minha vida que eu não fui, irmão. Sabe? A minha mãe que sabe, né? Então,
a gente tem que se deixar ser transformado pelo Espírito Santo, irmão, sabe? Eu acho que é uma das chaves que a gente tem para essa mudança da nossa vida, é isso, sabe? É se colocar debaixo das mãos do Senhor, sabe? É se deixar ser transformado e cuidar, né? Ter o cuidado da preciosidade daquilo que o Senhor tem entregado para nós, sabe? Foi falado hoje aqui de manhã e vocês não sabem como eu fiquei triste de não ter vindo antes, sabe? E o Senhor, quando eu tenho essa dificuldade de acordar cedo, irmão, sabe? Se eu não colocar o telefone para despertar e só a soneca aqui que sabe? Eu tenho 300 sonecas aqui, porque se eu desligar a primeira e não tiver outra, eu durmo e vou embora, irmão, né? E eu gosto muito de dormir, irmão, sabe? Se eu puder, eu durmo o dia inteiro. Mas o Senhor me chamou a atenção sobre isso, sabe? Quando a gente quer algo, né, do mundo, algo que a gente tanto deseja, seja algo físico, né, um trabalho, algo que a gente quer comprar, a gente corre atrás, a gente levanta cedo, a gente vai em busca, porque para o reino tem que ser diferente, sabe? Vamos falar de trabalho, né? Ah, não, se eu faltar hoje vai ser descontado do meu salário, o meu patrão vai me mandar embora. Mas, irmãos, e se eu não estiver na presença do Senhor? A gente já parou para pensar isso, sabe? A gente vai estar fora do reino, irmão. Sabe, se Jesus chegar no momento onde eu estou fora da presença dele, é muito mais importante que a gente cuide da nossa alma do que das coisas físicas. Lógico que tudo tem que caminhar de acordo, né? Mas a nossa alma é muito mais importante, irmão. Sabe? Tudo vai se levantar para que a gente não venha a estar debaixo da mão do Senhor, centro da vontade do Senhor, né? Inclusive, irmão, sabe, o que está ao nosso redor não pode influenciar naquilo que a gente é, sabe? É o contrário, a gente que tem que influenciar o nosso exterior, sabe? Da onde a gente chegar, a gente tem que mudar, irmão, não por nós, mas porque o Espírito Santo está conosco, amém? Voltando aqui para a palavra. Separei só um item que, lógico que tem muito mais coisa, você foi falando comigo, mas conforme fui escrevendo, até eu me perdi. Mas uma das coisas que eu percebo que é uma chave para nós, irmão, sabe, é que nós recebemos uma autoridade vinda de Jesus Cristo. Nós temos uma autoridade que veio dele, irmão, sabe? A palavra fala que toda autoridade aqui na terra foi instituída por ele. E nós também carregamos essa autoridade, sabe? Como se a gente falasse, como não? Toda vez que a gente fala do amor dele, toda vez que a gente fala da palavra dele, é uma extensão daquilo que Jesus fala. É como se o próprio Jesus estivesse falando, amém? E qual que é, a palavra fala aqui, né, que eu preguei, que a gente tem que é uma ordenança que o Senhor dá, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, né? O que o Senhor tem mandado a gente fazer, sabe, irmãos, é pregar um evangelho de reconciliação, sabe? É como se o filho tivesse brigado com o pai. E foi isso que aconteceu. Quando a gente pecou, a gente brigou com o Senhor, sabe? O Senhor, ele continua nos amando independente de qualquer coisa, irmão. Mas a gente abriu mão, sabe, de ter o Senhor como nosso pai, sabe? A gente abriu mão da nossa paternidade, né? O pastor falou aqui sobre Jacó e Esaú, né? Esaú, que é o nome dele? E Esaú vendeu a primogenitura dele, trocou por um prato de lentilha, irmão, sabe? A gente faz isso, irmão. A gente troca aquilo que é mais valioso, que deveria ser mais valioso, que é a presença do Senhor, por um prato de lentilha, sabe? Coloca aquilo que nos tira da presença do Senhor nesse momento por esse prato de lentilha. A gente troca, sabe? Então, a gente tem que entender, irmãos, que não vale a pena, sabe? A gente abrir mão de estar na presença do Senhor. Não vale a pena. Não sei se todos aqui já tiveram um encontro de verdade, irmão, sabe? Não é só vir à igreja, né? A gente já entendeu que só vir à igreja não é o suficiente, sabe? O que a gente faz quando a gente sai daqui, irmão. Sabe, a igreja é um lugar que a gente tem que estar, né? A gente já entendeu isso, mas a gente tem vivido uma guerra, irmão. Todo momento a gente tem vivido uma guerra. Sabe, o inimigo, ele não está, irmãos, de brincadeira. Ele não quer ficar sozinho lá no inferno. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E a gente sabe que vai gente para o inferno. A palavra fala que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Então a gente sabe que o inferno também vai estar meio cheio aí, irmão. E eu não quero estar lá, irmão. Espero que ninguém aqui queira estar lá. Sabe? Eu brinco, mas para dar uma quebrada, mas é muito sério, irmão. Mas a gente também tem que entender que a gente não tem que buscar Deus por medo do inferno. A gente tem que buscar Deus por amor, né? O pastor não falou aqui, por que Jesus foi lá na cruz por nós? Primeiro por amor a Deus, irmão. Depois por nós, irmão. Sabe, às vezes a gente se sente qualquer coisa, né? A gente acha que, não, sou só mais um nessa aí, né? Mas não, irmão. Sabe,
o que o Senhor fez, irmãos, é uma coisa inexplicável, sabe? A gente não tem como explicar Deus. A gente não tem como explicar o tamanho do sacrifício que ele fez, sabe? Mas eu fico pensando, irmão, sabe? Eu tenho um método meu de desmembrar a Bíblia assim e fazer imaginar na minha mente como seria, sabe? Imagina Deus, Pai, né, o Filho e o Espírito Santo lá conversando, né? Imagina a cena, irmão. E aí Deus pega e fala para Jesus: ó, Jesus, vai ter que ir lá e morrer por um bando de gente que faz um montão de coisa errada que não está nem aí. Poxa, imagina só, que loucura. Mas aí Jesus aceita, fala: não, vou lá e vou cumprir isso aí. Sabe, antigamente era feito vários sacrifícios com animais, né, para que os pecados fossem perdoados. Mas chegou um momento da humanidade, irmãos, que nada mais podia ser feito de sacrifício para poder, né, tirar esse cheiro de podre, né, que era o nosso pecado. Mas Jesus, ele foi lá, sabe, o cordeiro sem mácula, perfeito, foi lá e se entregou por nós. Sabe, a gente, não estou falando aqui que a gente vai virar super-herói de uma hora para outra, não. Eu sou intocável, né, virei anjo. Não, a gente vai continuar errando, a gente só vai parar de pecar quando a gente entrar na glória com o Senhor, sabe? Mas a gente tem que se livrar dos nossos pecados de estimação, sempre a mesma coisa, e a gente se arrepende. Uma vez a pastora Geise trouxe isso aqui pra gente e eu vou guardar para sempre, sabe? Toda vez que a gente peca, irmão, sabe, o mesmo erro, o mesmo motivo, é como se a gente estivesse levando Jesus lá na cruz de novo, para ele morrer de novo, por um pecado que ele já pagou, irmão. Sabe, não faz sentido, irmão, não faz sentido. Outra coisa que a gente tem que entender é que Jesus está conosco sempre, irmão, sempre. A palavra diz aqui no finalzinho: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, irmão. Nenhuma das suas promessas, nada que foi falado na palavra, irmão, deixou de se cumprir, está tudo se cumprindo. Vai se cumprir da primeira letrinha de Gênesis até o último ponto de Apocalipse. Tudo vai se cumprir, irmão. Sabe, a gente está vivendo como se nada tivesse acontecendo. Sabe, todos os sinais estão aí. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo inteiro, né? E a gente está agindo como se fosse uma coisa normal, irmão. Não é. Sabe, o final dos tempos está chegando. A volta do Senhor está próximo e a gente está dormindo, né? A palavra fala: desperta, tu que dormes. A gente está dormindo, irmão. Está numa hora da gente virar uma chave para a nossa vida, irmão. Sabe, então a palavra fala sobre reconciliação. E eu fui buscando esses textos. Eu queria abrir em Romanos 5. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Romanos 5. Eu acho que só não marquei o versículo. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é o 10. Romanos 5, 10. Eu acho que é isso. Ó. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sabe, foi dado para nós uma oportunidade de reconciliação. Sabe, toda terça-feira a gente fala isso, né? Que é um dia de oração, né? Mas todo dia, irmão, sabe, hoje é mais um dia que o Senhor tem dado para a gente se reconciliar com Ele, irmão. Sabe, é mais uma oportunidade que Jesus deu para a gente se reconciliar com Ele. Sabe, uma coisa que eu tenho colocado para mim, e foi falado isso hoje de manhã, sabe, quanto mais oração, mais poder, quanto menos oração, menos poder. Sabe, o quanto de poder a gente buscou hoje? Então, isso é uma coisa muito importante, irmão. Já viu um desenhozinho que tem na internet aí que mostra uma bateriazinha carregada, né? E quando pluga assim, ela enche? É isso, irmão. Sabe, o quanto mais a gente se enche de Deus, é mais energia que a gente tem, irmão. Sabe, mas é a energia do reino, não a energia aqui da terra. Sabe, a gente tem que buscar as coisas do reino, né? A gente tem que se preocupar com a nossa alma. Então, ainda falando sobre reconciliação, é esse o evangelho que Jesus tem ordenado para a gente pregar, irmão. Sabe, um evangelho de reconciliação. Chega a hora de fazer as pazes com o Pai, irmão. Sabe, a Bíblia toda ela é uma história linda de amor, sabe? Do Pai conosco. Sabe, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só que coisa linda. Para pensar se você fosse Deus. Da última vez eu falei isso. Se coloque aí no lugar do Todo-Poderoso, onde você olha o que a humanidade faz e olha só para a sua vida. Sabe, desde quando você tem memórias das coisas que você fez de criança até hoje. Será que você
morreria por você mesmo? Parece uma redundância, né? Mas faz sentido. Irmão. Será que você morreria por você mesmo? O pastor brincou esses dias ali que ele falou assim, não, eu não morreria nem pelo Bruninho. Irmão, nem eu morreria por mim mesmo, se eu olhasse para a minha própria vida. Sabe? Mas o amor que Deus tem para nós é um amor ágape, ele supera todas essas coisas. Sabe? Não tem como a gente explicar, irmão, o amor que Deus sente por nós. A única coisa que a gente tem que fazer é sentir isso. Sentir que a gente é amado, sabe? E ser tocado por isso, sabe? Se uma coisa que foi dita aqui esses dias e eu fiquei pensando nisso, sabe? Que tenho feito eu, por tudo que o Senhor tem feito por mim, sabe? O que eu tenho feito pelo Senhor? Sabe, às vezes, se a gente for olhar para nós mesmos, por mais que a gente ache que faça muito, irmão, sabe? A gente não fez nada. A gente deveria sentir vergonha, irmão, porque a gente não está fazendo nada. Sabe, vir aqui na igreja num lugar fechado, né? Onde todo mundo aqui se ama, né? Hoje de manhã a gente falou sobre isso, por isso que eu entendo o Fernando, quando o Fernando, né, é o dia dele pregar e ele pega o gancho de domingo de manhã, irmão, sabe? Tá num lugar onde a gente é amado é muito fácil, irmão, mas tá lá fora a gente é odiado que o bicho pega, irmão. A palavra fala que a gente ia ser perseguido, a gente ia ser odiado, a gente muitas vezes ia ser morto por amor a Cristo. E aí, irmão? E esses países aí fora onde se você tiver um aplicativo de Bíblia, onde você carrega, onde você fala da palavra, você morre. Como é que os camaradas fazem? Os caras estão morrendo, irmão. Os caras estão morrendo pelo Senhor. A gente vê aqui os discípulos, irmão. Todos os caras tiveram uma morte sinistra, irmão, sinistra. Menos João, né, que Deus teve compaixão dele ali, irmão. Mas todos os camaradas ali, foi feio o negócio, irmão. Sabe, eu também não quero ter uma morte dessa. Irmão. Mas se chega um cara que agora, né, eu repreendo esse nome de Jesus, mas chega um cara e agora um cara armado, fala, não, vocês, todo mundo nega o Senhor ou morre todo mundo? O que a igreja faz? Aí é que o bicho pega, irmão. Mas só porque a gente vive num país onde a gente tem liberdade de expressão ainda. Mas vai chegar um tempo onde isso vai acabar, irmão, infelizmente. Sabe, infelizmente. Por mais que a gente ore e o nosso coração deseje que tudo melhore, tudo fica bem. Não, o Brasil vai ser top. Irmãos, não vai, irmão. Não vai. Não é querer ser pessimista, não, irmão. Mas é porque a gente sabe que o único lugar que é bom pra gente é lá na eternidade, é no centro da vontade de Deus, irmão. Sabe, a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Já deu ruim, irmão. Sabe, a gente tem que se preocupar com a nossa alma, irmão. Beleza, a gente já alcançou a misericórdia, já entendeu que a gente tem que estar na presença do Senhor, né? A gente já está com as nossas feridas curadas, né? O Senhor já colocou, o pastor já colocou, né, o óleo nas feridas, passou o azeitezinho no nariz, né? Não o nosso pastor aqui, Emmanuel, não, mas o nosso grande pastor, o Senhor Jesus. Né? Esse aqui, ele só dá a cajadada. Brincadeira, tá? Brincadeira, irmão. Mas eu amo esse cara, irmão. Mas já tomei muito dele, tá, irmão? Mas, enfim. Brincadeira, irmão. Eu também amo esse cara, irmão. Mas ele pega no meu pé, tá? Mais do que todo mundo, tá? Eu tô me sentindo perseguido aí, tá? Mas, enfim, irmão. Eu sempre falo isso, irmão, sabe? Uma pessoa doente, ela não pode cuidar de uma pessoa doente. Só uma pessoa curada, uma pessoa sã pode cuidar de uma pessoa, pode cuidar de uma pessoa doente. Sabe? E nós somos a extensão do Senhor aqui na terra. Sabe? O Senhor nos deixou aqui como discípulos dele, né? Então a gente já entendeu, né? Que a gente está no centro da vontade dele, a gente foi tratado, a gente vai ter mais uma chance de trabalhar na nossa vida espiritual, que é no seminário, né? Então que a gente aproveite muito isso, para que a gente esteja mais fortalecido para as próximas empreitadas que o Senhor vai colocar na nossa mão, né? E quando a gente entende tudo isso, irmão, a gente tem que cair para o mundo, sabe? A gente não pode ficar só aqui dentro, né? Uma coisa interessante, irmãos, que tudo que a gente se posiciona para fazer, irmão, o inimigo se levanta contra. E por mais que pareça ser uma coisa, né, uma coisa ruim, é uma coisa boa, irmão. Sabe? Se a gente está incomodando o inferno, a gente tem que se alegrar, irmão. Porque a gente está fazendo a coisa certa. Sabe? Quando a nossa vida está ali, né, tranquila. Já fui várias vezes com o Fernando lá em Angra. Tinha vezes que a gente levantava de manhã, acho que só um dia que pegamos lá, que parecia que o barco ia virar, irmão. Meu Deus do céu. E eu já nado muito, né, irmão? Então é uma beleza, irmão. Mas, sabe, não tem como saber, irmão, como que vai ser o nosso dia quando a gente levanta.
que a gente pode fazer quando a gente acorda, irmão, sabe? É agradecer primeiramente o Senhor, porque o Senhor deu a oportunidade de a gente levantar mais um dia, sabe? Repreender todo o mal que se levanta contra nós, irmão, e pedir coragem e sabedoria ao Senhor para que a gente enfrente tudo que se levante, irmão, sabe? Isso tem que ser uma coisa diária, irmão. Então, como eu estava falando aqui, a gente não sabe como que vai ser o nosso dia a dia, sabe? A gente não sabe como vai ser a nossa caminhada, irmão. Mas uma coisa a gente sabe, que o Senhor vai estar conosco, né? O Senhor nunca, Ele não desampara, irmão. Então a gente tem que ser grato por isso, irmão, sabe? Independente de qualquer coisa, irmão. O Senhor é conosco, irmão, sabe? Foi falado aqui de manhã de novo, eu vou repetir isso várias vezes, irmão. Todas as coisas, isso inclui todas as coisas boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabe, irmão? E a gente está num momento da nossa vida que é uma virada de chave, irmão, sabe? Chega da gente ficar agindo como crianças no Evangelho, irmão, sabe? Na vida isso tem fase, sabe? Quando a gente nasce, a gente é cuidado por alguém, né? A gente começa a dar os primeiros passos na nossa caminhada, né? A gente cai, se machuca um pouquinho, mas tem alguém que se levanta, que nos ajuda a levantar, né? A gente começa a migrar do leite, vai começar a comer coisas sólidas, né? E daqui a pouco a gente já está andando, a gente está tendo os nossos próprios filhos, irmão. Sabe? A gente tem que ser uma igreja fértil, a gente tem que gerar, irmão, né? A gente não pode ser uma igreja estéril. A palavra fala que conhecer as árvores pelos frutos, né? A gente tem que começar a dar fruto, irmão. E a gente sabe que em vários momentos da palavra o Senhor Jesus ele nos trata como árvores, né? A gente sabe que as árvores ela passa por estações também, né? Tem que botar na terra, tem que regar, tem que crescer, tem que se solidificar, né? Tem que florescer e tem que dar fruto, irmão. O que a palavra fala quando a árvore não dá fruto? Corta. Sabe, às vezes a gente pode estar sendo podado pelo Senhor, né? Porque a gente sabe que um galinho morre ali e a gente tem que ser podado. Mas esse não é o fim, né? Tem um texto na palavra que fala que se a gente for plantado junto a ribeiros, né? Só o cheiro das águas a gente vai renascer, irmão. Então a gente tem que ser plantado junto ao Senhor, sabe? A água da vida. É o próprio Jesus, né? Vamos voltar aqui para a palavra. Então a gente entende que o evangelho que a gente tem que pregar é de reconciliação, sabe? A gente como filhos, a gente tem que entender que a gente tem que estar sempre de bem com o Senhor, sabe? Às vezes na nossa vida as coisas acontecem e o primeiro culpado é Deus. Ô Senhor, por que tu deixou isso acontecer comigo? Né? E eu sempre falo isso, irmão, sabe? A gente tem que ser responsável pelas nossas próprias atitudes. Quando chegar lá no grande trono branco, no grande dia, né? Onde vai ser mostrado para nós tudo que a gente fez, né? E tudo aquilo que a gente não se arrependeu, a gente ainda vai culpar Deus nesse grande momento, irmão? Não. O culpado das coisas estarem acontecendo conosco somos nós mesmos. Sabe? A gente tem que buscar no Senhor entendimento para que as coisas possam se resolver da maneira dele. Irmão. Sabe? Em vez da gente buscar a nossa própria vontade, buscar a vontade do Senhor. Irmão. Qual que é a vontade do Senhor? Irmão? Que a gente passe por todas essas coisas ruins? Irmão? Não, irmão. O Senhor tem uma vida maravilhosa preparada para a gente. Irmão. Sabe? Por mais que o momento não seja agradável, sabe? A gente tem que acreditar, irmão, sabe? Que o Senhor é conosco, que Ele é, irmão, sabe? Voltando aqui para a palavra, irmãos, no começo aqui, como eu falei, né? A gente tem que ter a identidade dos filhos e o Senhor deixou para nós uma autoridade, irmão, sabe? A gente está embaixo de uma autoridade e a gente recebeu a autoridade do Senhor e a gente tem que exercer isso, irmão, sabe? Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou sempre repetir, porque é algo que eu tenho colocado em prática na minha vida, sabe? Muita gente acha que eu sou meio maluco. Às vezes eu tô com dor de cabeça, lógico que eu tomo remédio também, mas eu coloco a mão na minha própria cabeça e repreendo a dor de cabeça e pronto. Sabe, a gente tem que fazer isso. Eu tava, o Fernando, meu amigão, o Fernando me fez trocar uma lâmpada ali de manhã, e eu tenho um problema sério com poeira, e aquilo ali tava cheio de poeira. E aí o que eu espirrei hoje à tarde, irmão, até uma meia hora antes do culto eu tava, isso aqui meu tá até meio vermelho, não é sol não, tá? É de tanto que eu espirrei, mano, sabe? E às vezes a gente tá naquela ali, poxa, tem que, né, preparar minha palavra. Aconteceu a mesma coisa comigo aqui. Eu tenho que preparar minha palavra e o jogo do Flamengo vai passar daqui a pouco, né? Doido para assistir o jogo do Flamengo e ainda não tinha palavra. Ah, meu irmão, desliga a televisão, repreende a doença, mano. Né? Não, eu ainda gosto de futebol, mas sabe, o Senhor é muito mais importante do que qualquer coisa. Mas Deus deu uma autoridade para nós, mano.
Da gente poder sair repreendendo isso aí mesmo. Sabe? A gente não faz, não experimenta disso se a gente não quiser. Amém? E a nossa autoridade é a autoridade de filho. Se o Marquinhos conseguir, que meu celular está quase descarregando, vamos ver se ele vai conseguir abrir aqui João 5, versículo 19. Não, acho que vai dar aqui. João 5, 19. E engraçado que o meu tem um título aqui, né? Não sei se ele na Bíblia tem. Está escrito assim, Jesus explica a sua missão, né? Diz assim, João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer, né? Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente faz, né? Então, irmãos, a gente, como foi falado aqui de manhã, né? Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não vou falar para vocês me imitar não, que eu erro muito, irmão, sabe? Imita eu o Senhor, irmão. Sabe, faz aquilo que o Senhor Jesus mandou a gente fazer. Sabe, o que Jesus fez? Ele não foi e pregou o evangelho a toda criatura? Não apareceu lá os endemoniados, ele não expulsou? Não apareceu os doentes e enfermos, ele não curou? O próprio Satanás não tentou ele? E ele não repreendeu? Isso, inclusive, é uma coisa que a gente está estudando, que a gente tem que repelir o inimigo da nossa vida. Sabe, foram 2 pontos que foram abordados aqui de manhã, que a gente tem que entender que são uma chave para a gente viver um evangelho de verdade, sabe? A primeira, a nossa mente, né? Que pode não parecer, irmão, mas eu acredito, depois, se eu estiver errado, o pastor pode me corrigir. Às vezes a gente confunde sentimento, irmão, sabe? Com coisas do coração, mas o nosso coração é a nossa mente, irmão, sabe? Tudo que entra aqui, a gente deixa morar aqui, irmão, sabe? Ela acaba se misturando com o nosso sentimento, irmão. E aí deu ruim, irmão, sabe? O problema é a nossa mente, a gente tem que ser blindado. A palavra fala que pela concupiscência dos olhos, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente, né? O pecado entra por aí, irmão. E a gente acaba deixando morar dentro de nós, irmão. Sabe, a gente tem que fazer uma limpeza. Não tem um antivírus do telefone, do computador? Meu irmão, tem que passar o antivírus do Senhor na nossa vida, irmão. Sabe? A gente tem que instalar o manual da nossa vida de novo, irmão. Tem que resetar e instalar a Bíblia na nossa mente, no nosso coração, irmão. Está aqui, cara. Não tem nada na nossa vida, irmãos, que a gente não possa encontrar uma explicação senão na palavra. Sabe? Então, que a gente entenda que a gente tem que fazer o que o Pai faz, irmão. Tudo que o Pai faz, a gente tem que fazer, irmão. Sabe? A gente se tornou filho, né? O pastor estava falando aqui sobre as suas filhas aqui. O maior exemplo que a gente podia ter foi Deus. E depois foi Jesus, vindo aqui na terra como homem para mostrar para a gente que era possível, sabe? Porque vai que não, né, a gente é meio, né, espertinho, né, o ser humano é esperto. Se o Senhor se apresenta para nós só como Deus, né, a gente podia chegar lá num grande dia e falar, mas a gente era de carne e osso, a gente não tinha todo esse poder. Irmão, Jesus veio aqui como homem e tudo que ele fez, irmão, a gente pode fazer. Tudo que ele fez a gente pode fazer. O que falta pra gente muitas vezes é ousadia no espírito, irmão. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente fica com medo, irmão. Eu vou ser sincero, o pastor fica muito falando negócio de batalha espiritual, irmão. Eu, se possível, irmão, eu pulo fora mesmo. Eu pulo fora. Se falar com você, eu não tenho medo não, mas eu não gosto, irmão, sabe? O bicho tá ali, eu fujo dele. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso também, irmão, sabe? A gente brinca, mas o negócio é sério. Vocês ficam rindo, irmão? Quero ver a hora que chegar a vez de vocês, cara. Sabe? E se a gente está num lugar onde, né, manifesta algum tipo de demônio e, sabe, a luz é nós, somos nós, né? Imagina aqui, irmão, num lugar onde ninguém é crente, né? E eu tô lá pregando o evangelho, sou perfeito, irmão. E aí manifesta. E aí eu imagino essa cena sempre na vida. Todo mundo olha para mim. Imagina nós, irmão, sabe? Tá aqui, ninguém conhece o evangelho. Tô lá pregando, tô achando que tô sendo o máximo. Aí manifesta e todo mundo olha para você. E aí, como é que faz? Vou ter que ligar pro pastor aí, irmão. Segura aí um pouquinho. Sabe, infelizmente, sabe, porque é contrariado, mas a gente sabe que a gente tem essa autoridade, sabe? A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? Jesus, ele só no falar, sabe? Ele já sabia o que era, conseguia só no olhar, ele já sabia quem que estava ali, como tirar aquilo dali daquela pessoa, sabe? A gente também tem que ter esse olhar clínico aí, sabe?
Olhar não só, a gente está falando, estou brincando aqui de possessão, mas a gente tem que olhar para tudo na nossa vida, sabe? Ter um olhar clínico de se aquele lugar, se aquele ambiente é para nós, se aquela coisa que a gente está comendo é para nós, se aquilo que a gente está assistindo e ouvindo é para nós, sabe? Tudo aquilo que a gente às vezes deixa entrar na nossa vida, no nosso corpo, mas influencia no reino espiritual. Então toda a autoridade foi delegada por Deus para a nossa vida, né? E uma coisa que é engraçada, irmão, que a gente tem que fazer prova, né, dessa autoridade na nossa vida. Eu anotei aqui de novo, Mateus 8. E é uma coisa, irmãos, que a gente tem que fazer prova disso, sabe? Se a gente entender o que é filho de Deus, a gente tem que usufruir da autoridade que foi dada por Deus para nós. Mateus 8. O meu Mateus sumiu. Mateus 8. Apareceu. Versículo 5. Essa história aqui, irmão, fala de... Vou pegar só o finalzinho aqui. Não, vamos ler o 9. Fala de um centurião que se apresentou diante do Senhor, né? Eu creio que ele não era um cara que conhecia a palavra, mas ele sabia o que era autoridade, né? Diz assim, vamos no 9, Marquinhos, por favor. 8 no 9. Volta um pouquinho. Só para a gente poder entender melhor aqui. Amém. Aí isso aqui quem está falando é o centurião, né? Ele tinha um servo dele que estava doente, né? Aí ele diz assim para o Senhor Jesus: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto a ele, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e veja, conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Sabe, esse cara ali, irmãos, ele não conhecia a palavra, mas ele conhecia a autoridade, né? Ele sabia que se Jesus desse uma ordem, as coisas iam acontecer, irmão. E acontecem na nossa vida também quando a gente dá uma ordem, irmão. Sabe, se a gente tiver, e também não pode ser de qualquer jeito, tá, irmão? Se a gente estiver debaixo da vontade do Senhor, irmão, sabe, a gente vai dar uma ordem. A palavra não fala disso sobre fé. Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dar a ordem para o monte vai. É isso, irmão. Sabe, a gente tem que adquirir essa autoridade para nós e colocar isso em prática, irmão. Sabe, já foi dada a gente essa autoridade. A gente só tem que usar, irmão, né? Mas a gente tem que saber também com quem a gente está lidando, sabe, irmão? Porque no mundo espiritual as coisas acontecem totalmente diferentes das coisas que acontecem aqui, irmão. Sabe, a gente vê esse centurião aqui, se depois vocês forem ler essa história, o servo dele foi curado, né? Ele foi e perguntou lá pro camarada lá que cuidava lá do servo dele: ué, mas quando que aconteceu isso? Aí ele falou lá mais ou menos o período do dia lá, aí ele lembrou. Foi no mesmo período que Jesus falou. Na hora que Jesus falou isso, o servo dele foi curado. Sabe, irmãos, a gente tem que entender isso. A gente tem que colocar em prática essa autoridade que Deus deu para nós, irmão. Sabe, autoridade de filho. Então a gente tem que sim, irmão, sabe, clamar ao Senhor, a gente tem que fazer prova dele, sabe, se a gente estiver andando corretamente com ele. Amém? Efésios 6 fala que a nossa batalha ela não é contra a carne, né? Mas é contra principados e potestades. Irmãos, a nossa guerra é lá no mundo espiritual, irmão. Sabe, a gente tem que parar de entrar em confronto com as coisas que acontecem aqui na terra, né? Esses dias, acho que foi na segunda-feira, tem um cara lá que o cara perturba todo mundo, irmão. O cara é o gerente lá do lugar onde a gente trabalha lá. O cara perturba todo mundo, irmão. Eu falei, toda vez eu entrava ali em discussão com ele ali, mas eu estava certo. Mas ele é um cara muito orgulhoso, né? Ele sempre acha que ele está certo, algumas vezes ele está certo, outras não, mas quando ele está certo ele não abre mão né, do poder que ele tem de ser um cara top, né? Eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu não vou mais brigar com esse cara não, cara. Eu vou só cortar de ideia com esse maluco aí, cara. Não vou ficar me aborrecendo com isso não, cara. Porque quem tá ficando mal com isso sou eu. Ele não tá nem aí, irmão. Ele parte para outro. Ele vai lá e perturbar o outro. Eu falei, cara,
chamei ele e falei, meu amigo, o negócio é o seguinte, cara. A partir de agora eu não vou mais brigar contigo. Tu não é autoridade aí? Pô, beleza, o que tu fizer, cara, pô, tá feito. Eu não vou discutir contigo, não. Vou te deixar quietinho na tua, eu vou ficar na minha também. E vamos ver o que vai dar isso aí, cara. Aí fui pra casa orando, falei, pô, Senhor, alcança esse cara. Alcança esse cara. Eu sei que teu amor, ele pode alcançar qualquer um, Senhor. Eu sei que tu pode transformar qualquer um. Sabe, no dia que eu conversei com ele, eu falei, pô, cara, um dia tu tá bem, tu trata todo mundo bem. No dia que tu tá mal, pô, ninguém serve pra tu, cara. Pô, não pode ser assim não, cara. Pô, tu tem que pelo menos manter uma constância. Pelo menos tu trata todo mundo mal todo dia, eu sei que tu é ruim, né, cara? Mas, cara, eu tenho que adivinhar o dia que tu tá bem pra não poder me relacionar contigo, cara. Aí deixei quieto. Eu sei que ele vai vir falar comigo, sabe? Porque algumas pessoas já vieram falar comigo, pô, o cara ficou realmente chateado comigo, cara. O cara, ele não quer brigar comigo, cara. Eu quero brigar com ele, mas ele não quer brigar comigo, cara. Olha a mente do cara. Eu falei, cara, como é que pode um negócio desse, cara? O cara, ele faz questão de brigar, irmão. Sabe, muitas vezes é assim, irmão. Sabe, se a gente ali for botando mais lenha na fogueira, irmãos, isso aí a gente pode trazer para qualquer coisa da nossa vida, né? Hoje de manhã não foi falado isso, mais uma vez, né? Ficou até repetitivo. Que a gente não tem uma guerra dentro de nós, né? É o bem e o mal, vamos colocar assim, né? Quem é que vai ganhar? Aquele que a gente alimentar, irmão. Sabe, os nossos problemas, tudo aquilo que, nosso pecado, ele só vai conseguir vencer, irmãos, enquanto a gente alimenta o nosso pecado, sabe? Enquanto a gente alimenta a nossa carne, sabe? Mas quando a gente se torna espiritual, irmão, aí já era. Aí a gente vai ser, sabe? Nada vai conseguir nos afligir, irmão. Sabe, eu sempre brinco e falo isso de verdade. Às vezes a gente está aqui pregando, parece que nossa vida está perfeita, né? O pastor até falou isso, né? Às vezes o pastor é até pior, irmão. Sabe, mas às vezes a gente acha, não, pô, o cara tá pregando ali, pô, tá tranquilão. Por isso que fala isso, né? Fácil. Bom, né? Não. Mas sabe um método que eu trouxe para mim, sabe? Para eu evitar de estar me aborrecendo muito com as coisas que têm se levantado. Meu irmão, eu não estou pensando nos problemas, sabe? Eu não estou pensando nas coisas que têm se levantado. Sabe, eu procuro me abastecer do reino, sabe? Eu procuro no Senhor o refrigério para minha alma. Sabe, a gente tem que encher nossa mente com isso. Tem um ditado, acho que não está na Bíblia não, sabe? Ou se tiver alguém fala. É mente vazia, oficina do diabo. Não tem um negócio que fala assim? Acho que isso não está na Bíblia não. Poderia estar, irmãos, isso faz muito sentido, tá? E é assim, irmão, sabe? Quando a nossa mente está vazia, irmão, é tudo que o diabo quer, irmão. Ele só quer uma brechinha para ele poder entrar. Já viu o marimbondo, como é que é? Tu olha assim, ele posa num lugarzinho, tu piscou o olho, já tem uma casa enorme. Ô bicho sem vergonha, irmão. Tu piscou o olho, já tá aquela casona de marimbondo lá. E para tirar aquilo, irmão? Se tu tirasse quando só tem dois, né? Tu pode tomar uma ferroada, mas é de leve. Mas uma caixa com 300 marimbondos, como é que faz? Sabe, quanto mais a gente deixa o inimigo entrar na nossa vida e entrar e construir prédio, irmão, para depois derrubar isso, irmão, aí só o pastor mesmo. Só ele, irmão, só ele. Tô brincando, mas é verdade, irmão, sabe? Não faz sentido, irmão. Quem já mexeu com obra sabe, não tem por que ficar derrubando nada, sabe? Na verdade, a gente tem que derrubar uma vez só, irmão. E depois se alicerçar, acho que a palavra é essa, né? No Senhor, irmão, sabe? E dali construir a nossa grande empreitada que Deus tem preparado para nós, sabe? Mas a nossa base tem que ser Ele, sabe? A gente fala de se derramar na mão do Senhor, mas lógico que tem que ser todo dia, mas o nosso encontro com Ele tem que ser verdadeiro, irmão, que as nossas estruturas têm que ser abaladas uma vez só, irmão, para que depois tudo que for construído por Ele, irmão, e a gente sabe que tudo que Ele faz é perfeito, irmão, sabe? E depois disso, quando a gente estiver com as nossas bases firmes no Senhor, irmão, o inimigo não vai conseguir nos afligir, irmão. Ele vai se levantar, irmão, mas a gente vai identificar rápido que é ele. E a gente já vai dar logo vai para lá. Sabe, irmão? A gente acha que o inimigo não existe, irmão. A gente quer viver um evangelho só de maravilhas. Deus é amor, né? Muito bom, mas não é, não. Irmão. Lógico que Deus é amor. Mas a gente entende que Deus tem outras características, né? É justiça e juízo. E ele age na nossa vida todo dia assim também, irmão. É justiça e juízo todo dia, irmão. E também age com o seu amor e com a sua misericórdia. Sabe? Mas a gente tem que colocar na balança isso aí, irmão. Sabe? A gente não pode estar
né? Com a nossa vida, igual eu falei aqui, né? Tipo uma gangorra. Um dia a gente está mal, um dia a gente está bem, irmão. A gente tem que seguir o padrão do Senhor, irmão. A gente não pode se deixar bater por qualquer coisa, né? A gente tem que exercer autoridade, né? A gente vê aqui outro exemplo na palavra, foram os 12 espias, né? Acho que os 12 espias, né? Já tinha sido dado uma terra para os camaradas receber, só que a gente às vezes, irmão, está muito acostumado, sabe? Por isso que eu falo essa transição da gente ser criança no evangelho e a gente se tornar adulto, né? Aquele povo, quando saiu do deserto, ele estava muito acostumado a receber as coisas ali mais fácil, entre aspas, né? Os camaradas tinham sede, Moisés ia lá, tocava na rocha, a água saía. Eles tinham fome, o bicho caía lá do céu, né? O cotorna, o maná, e os caras comiam. Tava com frio, aí tinha lá a torre de fogo lá. De dia tava quente, tinha nuvem com os caras. A roupa dos caras não gastava. Então os caras estavam acostumados, né? Vou dizer que se acomodaram ali em receber as coisas do Senhor, né? E aí o Senhor deu a visão para eles, deu uma ordem, e já tinha decretado que aquela terra era para eles, né? E aí Moisés manda eles lá, ó, vai lá ver que Deus falou que a gente tem que receber isso aí, cara. Aí foi 12, por isso que a nossa mente às vezes é bloqueada, sabe? A gente tem que exercer a autoridade que Deus já nos deu. Os camaradas chegam, vê que o negócio era muito bom, né? A gente tem um relato da palavra aqui que diz que a terra era tão coisa que tinha caixa de uva, precisava de 2 camaradas para carregar, de tão fértil que era o lugar. Hã? Imagina, irmão. Só que os caras, irmão, esses 10 que voltaram, eles voltaram falando realmente que era bom. Só que, ao mesmo tempo, eles voltaram falando que era impossível conquistar aquilo dali, irmão, né? Tem gigante lá, irmão. Tem uns caras grandes, enormes. O exército dos caras, se pegar a gente, ó, estamos enrolados. Sempre vai ter gigante, irmão. Sempre vai ter gigante. E a gente tem que olhar, irmãos, para vitória que Deus já deu, irmão. Sabe, mas a gente tem que olhar que Jesus já venceu, irmão, o gigante por nós, irmão. A gente só tem que possuir a terra que já foi dada para nós, irmão. Sabe, não vamos, irmão, nos acomodar, sabe? O Senhor cuida, o Senhor nos entrega, o Senhor dá, mas a gente também tem que se esforçar, irmão. Sabe, fala que o reino de Deus ele é adquirido por esforço, irmão. A gente tem que se esforçar, irmão. Até quando mais a gente vai ficar aqui sentado só recebendo, só recebendo, só recebendo? Irmão, a gente tem que cair para dentro, sabe? A palavra fala que a seara é grande, irmão, sabe? A gente tem que fazer parte, irmão, dessa grande comissão. Inclusive, o Mateus fala isso. O primeiro texto aqui, se eu não me engano, está escrito grande comissão. Sabe, a gente foi chamado para participar de algo que é grande, irmão. É grande. A gente tem que, sabe, dar valor para isso. E a gente foi escolhido pelo Senhor, sabe? Por isso que a gente não pode pensar que a gente é qualquer coisa, né? E voltando para essa história para a gente finalizar, né? Mais 2 camaradas voltaram falando, não. Vamos para dentro, vamos derrubar esse gigante. E para vocês verem como a nossa mente às vezes nos bloqueia, que só a linhagem desses caras que entraram na terra. O resto ficou de fora. Se eu não me engano, a palavra fala que eles rodearam 40 anos a terra lá e não entraram. Só quando morreu todo mundo aí, daquela geração, entrou. Então, irmãos, a nossa geração hoje, infelizmente, sabe, ela está acostumada a receber as coisas na mão. Quem é a galera da antiga aí sabe como é que as coisas funcionavam, né? Eu sempre brinco com isso, sabe? Quando o pessoal antigamente queria alguma coisa, tinha que dar um pedação a pé, irmão. Sabe? Meu pai agora tá morando lá para Cebola, um lugar longe, irmão, mas não é no centro, ele não, um lugar sinistro, irmão. Um lugar lá é feio, irmão, é terra mesmo. Ô, rapaz, não, fundo, passou da raiz, irmão. Tá chegando lá no pré-sal já o negócio. Feio o negócio lá, irmão. E aí, né, e para vocês verem, sabe, irmão, tinha muito, assim, um ano pra cá que eu voltei a ter um relacionamento com meu pai ali, porque meu pai é um cara muito difícil. Mas o Senhor mostrou que eu tenho que perdoar ele. Eu tenho que ter relacionamento com ele. Meu pai, se eu não tenho relacionamento com meu pai aqui, como é que eu vou ter relacionamento com meu pai de todos, né? O nosso Deus, sabe? E aí, né, algumas coisas são mentiras, sabe, irmão? Porque vocês vão conhecer meu pai ainda, eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar ele. Mas ele é meio mentiroso, tá, irmão? Mas algumas coisas que ele conta, tem um pessoal lá que realmente fala que é verdade, irmão, sabe? Pô, irmão, se vocês terem noção. Não, tá vendo?
vocês terem noção, e realmente algumas coisas são verdade, mas a outra sabe que é mentira. Né? Não, aqui, né, a gente vai dar um passeio lá no matagal danado que não tem nada. Vamos ver o que nesse mato? Uma cobra ainda mordeu o cara. Né? Aqui era o colégio, né? Mostra lá. Ah, não, mas a gente morava lá. Eu morava onde? Irmão, era quase 10 quilômetros a pé que os caras andavam da casa para chegar num lugar, para poder estudar. Por isso que às vezes eu concordo que muita gente desistia, né? O negócio era sofrido, sabe? Mas hoje em dia a gente não tem isso, irmão. É a facilidade que a gente tem, sabe? E às vezes a gente não quer fazer. Foi o que eu falei no começo. Sabe, o que Deus não que me perturbou, irmão, mas me constrangeu de por que eu faço certas coisas, né? Me dedico muitas vezes a certas coisas que eu quero muito, né? Como, sei lá, eu quero trocar de telefone, eu vou trabalhar muito, né? Para poder conseguir. E por que pro reino eu não tenho essa mesma dedicação? Sabe, a gente tem que mudar a nossa mente, mano. Sabe, igual eu falei, eu não sou um cara perfeito, erro muito, mas uma coisa que eu tenho feito é deixar Deus fazer da forma dele, mano. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, mano. Sabe, esses dias eu falei isso aqui, né? Encontrei com um amigo e ele falou, cara, nem parece a mesma pessoa, mano. Nem parece. Glória a Deus por isso, mano. Sabe, o pastor ainda fala aqui, sabe, do jeito que ele era. Às vezes eu ainda vejo esse cara aí. Brincadeira, irmão, brincadeira. Mas, sabe, a gente é ser humano, irmão, sabe? A gente erra, a gente vai errar muito. Eu posso errar com qualquer um aqui, mas vocês vão ter que me perdoar, irmão. Porque a palavra fala que vocês têm que me perdoar. Mas, a gente não pode estar sempre nessa, sabe, nessa bola de neve. Eu te perdoo, Fernando, eu te perdoo. Nessa bola de neve, irmão, sabe? Isso vai de uma coisa pequenininha, irmão, vira uma coisa gigante, cara, sabe? Eu tô falando de pecado, tô falando de vida com Deus, sabe? A gente tem que passar de nível, sabe? Para a gente poder finalizar, que a gente tem que passar de nível, sabe? A gente já passou do tempo, irmão, da gente continuar errando as mesmas coisas. Não é impossível, irmão. Não é impossível, sabe? A gente está aí à porta de um seminário, né? Já está aí, terça-feira já vai começar a rolar. E é o momento da gente, sabe, irmão, se entregar, sabe? É o momento da gente abrir o nosso coração para Deus e falar, Senhor, faz o que tu tem que fazer, Senhor. Sabe? Parei de ficar lutando com essas coisas. Transforma, Senhor. Eu não quero ser mais o mesmo. Sabe, irmãos? E quando a gente estiver aqui, né? Muita gente ainda não conhece como a igreja trabalha nessa relação de batalha espiritual. Sabe, mas a gente não tem que ter medo de nada não, irmão. A gente tem que ficar revoltado, irmão, de ter algo em nós que não deveria estar, irmão. Sabe, se tem algo dentro de nós que vai contra aquilo que o Senhor diz que a gente tem que carregar, irmão, a gente tem que deixar fora, irmão. Tem que deixar fora, irmão. Muitas vezes a gente carrega muita coisa que a gente não precisa, irmão. E aí torna a nossa caminhada com o Senhor mais pesada e mais exaustiva, né? Então que eu queria deixar nesse momento com os irmãos, sabe, que a gente realmente se posicione como filhos de Deus no reino. Que a gente realmente haja como filhos de Deus, irmão. Não só aqui na igreja, irmão, sabe? Porque vim aqui no culto terça, domingo de manhã e domingo à noite. Pô, isso é religião, irmão. Não é isso que Deus quer para nós, irmão. Sabe, vir só ao culto não é suficiente, irmão. Eu ouvi tem um pastor, acho que é pastor Anderson. Tem muita coisa que ele fala aí que eu não concordo, mas tem muita coisa. Ele é um cara muito agressivo nas coisas que ele fala. E às vezes é bom, porque a gente tem que ser impactado, às vezes, por algo que a gente acha que não é, irmão. O negócio a palavra é forte, sabe? A gente não pode levar o reino de qualquer maneira, irmão. Não pode, irmão. Sabe? Vamos olhar aqui como um relacionamento, sabe? A gente gostaria de ser tratado de qualquer maneira? Não queria. A gente quer receber o melhor. E por que para Deus a gente entrega as coisas de qualquer maneira? A gente tem que entregar para Deus o nosso melhor, irmão. Sabe, é o nosso melhor. Foi falado aqui sobre dízimo e oferta. Antigamente era animais, né, plantação, né, tudo aquilo que tu tinha. Mas era o melhor, né? Tu não podia chegar lá com, sei lá, quem plantava alface, chega aquele alface tudo murcho, tudo cheio de bicho, não pode. Sabe, o nosso coração não pode chegar para Deus assim, desse jeito. A nossa adoração não pode chegar para Deus de qualquer maneira. Não foi falado aqui de manhã, irmão. Eu até brinquei com a minha mãe hoje de manhã. Eu falei, mãe, quanto mais eu vou lá na igreja, eu vejo que eu tenho que me arrepender de mais coisas. Sabe? Tudo que a gente fala, irmão, pode ser que suba para o Senhor, irmão, como adoração.
Já pensou um negócio desse? Que olha só que coisa, irmão, terrível. Estou aí com 30 anos, irmão, sabe? 30 anos falando um montão de bobagem, de coisas que podem estar desagradando o Senhor, e eu achando que eu sou o cara. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, com as coisas que a gente faz, o que a gente fala e o que a gente vê, irmão. A gente já entendeu, sabe, irmãos, a igreja já passou pelo período de crescimento suficiente, sabe, para a gente poder começar a frutificar, né? Então, a gente tem que colocar esses marcos na nossa vida, irmão, sabe? Eu só participei de vou colocar isso na minha vida geral, irmão, só participei de um ministério, só tive uma liderança na minha vida, com relação à palavra. E sou muito grato por isso, né? Por mais que a igreja mudou de nome e tal, a gente entende que a visão é a mesma, sabe? Mas quando eu cheguei na igreja aqui pela primeira vez, a igreja era entupida de gente, mano. Entupida de gente. Entupida. Lá no outro prédio, não era aqui não, lá no outro prédio. E era 2 andares lá, irmão. Se desse mole, um espirrasse, um caía pela janela. De tanta gente que era. Sério, esse dia eu tava vendo uns negócios lá no meu, apagando uns negócios do meu celular tava entupido. Aí tem aquelas memórias que ficam na nuvem e tal. Tinha acho que foi um teatro que a gente fez lá, na época. Tinha um teatro, e essa foto mostrava que a igreja estava entupida, sabe? Jesus, o Senhor Deus, ele não quer a igreja entupida de gente inchada, né? Exatamente, muito obrigado, pastor. O Senhor não quer a igreja entupida de gente vazia. O Senhor quer a igreja com a quantidade certa de pessoas cheia do Espírito Santo. É cheia do Espírito Santo que ele quer, irmão. Sabe, às vezes a gente está com nossos olhos tapados, irmão, sabe? Que a gente olhando algumas coisas parece que, nossa, que ali está próspero, né? Mas não está, irmão. Sabe quando a gente olha uma planta assim? Esse dia foi aniversário da minha avó, lá em casa está parecendo um Pantanal, irmão, de tanta planta. Gente idosa gosta de planta, irmão. Tem que fazer também, não mexer com planta, né? Aí pegou uma planta lá que acho que é rosa do deserto lá. Irmão, a planta tem um tronco desse tamanho, mas ela é baixinha, igual um bonsai, né? Dessa largura. Aí, né, tava num potão, quando eu tirei, raizinha assim, irmão. Raizinha assim, irmão. Sabe, a nossa raiz não pode estar assim não, irmão. Se qualquer coisinha a gente sai da terra, irmão. Sabe, a gente tem que estar aprofundado na palavra. A gente tem que ter profundidade no evangelho, irmão. A gente não pode ser raso, sabe? A gente tem que estar num outro nível, como eu falei aqui no começo, irmão. Sabe, a gente tem que olhar para a nossa vida daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 200 anos, irmão, ver que a gente cresceu, irmão. A gente tem que progredir, irmão, né? A gente tem que marchar de encontro ao reino, irmão, né? Então, para a gente encerrar aqui, irmão, sabe, a gente pegou esses tópicos, né? A gente tem que ter essa identidade de filho, né? A gente tem que pregar o evangelho de reconciliação, né? A gente sabe que às vezes a gente se afasta do Senhor, né? Como a Martinha falou sobre herança, né? A gente quer gastar uma herança que foi cara, irmão, sabe? O Senhor deu uma coisa pra gente que foi muito preciosa. Seu próprio filho, seu único filho. Né? Quem é pai aqui sabe, irmão. Quem entregaria um filho por alguém que nem conhece, irmão? Não entrega, irmão. Não entrega nem por quem conhece, imagina por quem não conhece, né? Mas o Senhor entregou por nós, irmão. Sabe, a gente tem que fazer valer o esforço que Jesus fez, irmão. Foi sofrido, doeu, irmão. Né? A palavra não fala que o próprio Jesus falou: Senhor, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Inclusive, se eu não me engano, de toda a vida que o Senhor viveu aqui, ele sempre se relacionou com Deus como pai e filho. Só que no momento que ele foi para a cruz, ele chamou o Senhor de Deus. Só teve esse momento. Mas eu acredito que ele chamou o Senhor de Deus porque ele tinha dado a chance da gente chamar ele de pai. Sabe? A oportunidade foi dada pra gente, né? A gente se relacionava com ele, Deus, né? Parece uma coisa distante, mas o Senhor nos aproximou do Pai. O Senhor Jesus nos deu a chance de estar pertinho dele, sabe? Então que a gente consiga entender, irmão, sabe? Que a gente tem que mudar a nossa mente, irmão, não só interiormente, né? Primeiro a gente tem que mudar dentro de nós,
para depois o nosso exterior ser modificado. Isso é automático. Quando a gente muda a nossa vida interior, quando a gente se acerta com o Senhor, né? Isso é algo que vai ser notado. Sabe, a gente não tem que fazer para ser notado pelos homens, a gente tem que fazer para ser notado pelo Senhor. Sabe, o Senhor, a palavra fala disso, que o Senhor está buscando em nós os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, chega de adorar o Senhor na mentira. Sabe, chegar aqui na igreja e levantar a mão e cantar meia dúzia de louvor, irmão, não é adoração, irmão. Não é, irmão. Sabe, sem santificação a gente nunca vai poder ter um contato com o Pai, irmão. Então que a gente possa entender nessa noite que a gente tem que ser transformado pelo Espírito, sabe? Que a gente tem que ser transformado pela renovação do nosso entendimento, né? O Fernando fala muito isso aqui, sabe? A gente só desfruta daquilo que a gente entende. A gente só vai ser renovado quando a gente entender realmente o que Deus tem conosco, irmão. Sabe, isso tem que ser individual, irmão. Essa busca pelo Senhor é individual, irmão. Sabe, o Senhor vai trabalhar em nós e a vontade dele vai se cumprir se a gente deixar, amém? Eu só acho engraçado que quando a gente está próximo de um seminário, vou falar uma coisa aqui, vocês não precisam dizer que aconteceu não, mas sempre acontece. Quando está próximo do seminário, aí é que o Satanás ele ataca mais. É verdade ou não é? É normal. Só que ele levanta para cair. Ele vai sempre se levantar para cair. Eu acho engraçado que ele não cansa de me atacar nos pontos assim bobos, sabe? E ele sempre vai agir da mesma forma. Primeira vez que ele me atacou foi com uma... Vou dar um exemplo bobo, tá, irmãos? Sabe, claro que tem ataque muito maior, mas é só para você entender como é que ele não desiste. Primeira vez ele atacou com uma sanduicheira minha. A sanduicheira queimou e eu queria fazer um sanduíche. Eu falei, puxa vida. Minha esposa queria fazer um sanduíche. A sanduicheira está queimada. Eu falei, não está queimada não. Senhor, conserta a sanduicheira aí. Você acredita que a sanduicheira funcionou? A sanduicheira está lá funcionando até hoje. Aí, compramos uma torradeira bonita, sabe, vermelhinha. Eu gosto de vermelho, né? Vermelhinha, mas linda, torradeira. Minha filha bota um pão, minha filha abençoada, bota um pão que não cabe dentro da torradeira, agarrou o pão lá dentro, pegou fogo. A torradeira, perdi a torradeira. Compramos outra torradeira. Aí esses dias, prestes a chegar no seminário, a minha esposa foi botar um pãozinho na torradeira e o negócio não agarrava. Não ficava agarrado, né? Ah, miserável. Já está atacando minha torradeira de novo. Não é possível. Aí nós oramos e a torradeira voltou a funcionar. São exemplos bobos, irmãos. É claro que tem muito mais coisa. Deus me curou de um problema que eu tive no intestino. Deus pode fazer qualquer tipo de coisa. Basta você acreditar. Não deixe de acreditar que Deus pode realizar grandes milagres na sua vida. E Ele vai fazer grandes coisas em nome de Jesus nesse seminário. Não é por causa do seminário, não. Não é por causa da igreja. Não é por causa do pastor. É porque Ele está aqui. Você não entendeu? Ele vai fazer grandes milagres nesse lugar. Não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, mas é porque Ele está aqui. E aonde Ele está, aonde Ele passa, aquele lugar não pode ficar mais o mesmo. Se você está sendo o mesmo, tem uma coisa errada, irmão. A gente está sempre em evolução. Não somos evolucionistas. Eu só estou dizendo que a palavra de Deus diz que nós somos como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então você precisa entender que a luz de Cristo precisa brilhar cada dia mais em você. Você precisa refletir a luz do Senhor mais e mais, todos os dias. Eu não posso conhecer Jesus e continuar me contentando com quem eu era. Não dá para ser assim.
E não dá para fingir ser uma coisa que você realmente não é. Deus quer mexer nas suas bases. Ele quer destruir o que foi construído errado. O edifício que foi construído errado precisa ser jogado no chão e deixar o Senhor construir na verdadeira base chamada Jesus. A nossa base chama-se Yeshua HaMashiach. Não pode ser construída em outro. Se a sua base está construída em outra coisa, a não ser Jesus, está totalmente errado. Conhecer Jesus é permitir que Ele mude. Chama-se metanoia. O que é metanoia? Sabe o que é metanoia? Mudança de mente. E tem uma outra tradução que eu acho que é melhor ainda. Mudança de rumo. Eu estava indo para a morte e agora eu conheci Jesus e eu estou indo para a vida. Essa transformação precisa acontecer em nós. Você precisa permitir que Ele faça isso. Sabe por quê? Porque Jesus só vai fazer se você permitir. Se você trancar o seu coração, trancar a sua mente, Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Não adianta você achar que Ele vai fazer tudo por você, porque Ele não vai. Ele vai proporcionar que você mude. Na medida que você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, Ele vai continuar mudando a sua vida. Mas na medida que você diz, acabou a vasilha, sabe o que vai acontecer? O azeite para. Mas se você falar assim, Senhor, continua enchendo, eu vou arrumar mais vasilha para o Senhor, o milagre vai acontecer. O problema é que a gente só está pensando nas coisas físicas. A gente só pensa se eu vou ter condições de me manter. É ou não é verdade? O que vai ser do amanhã? Como que eu vou pagar as contas amanhã? Como é que vai ser? Às vezes Jesus faz você perder as suas bases todas justamente para te tirar desse redemoinho aí. Deus quer que você dependa dEle, não dos homens. Deus quer que você tenha intimidade com Ele e não com a TV, né? Hoje falando do Flamengo, eu estava lá preparando a pregação de terça-feira e eu esqueci que tinha final do Flamengo. Esqueci mesmo. Eu falei com a gente, ele estava falando, sabe por que eu esqueci do jogo? Isso é um milagre, irmãos. Deus está fazendo milagres. Deus está mexendo com a tua estrutura e você não está nem vendo. Joga o teu cansaço fora. Deixa a sua indignação de lado. Continue fazendo a vontade de Deus, porque Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Essa noite talvez seja a oportunidade de você receber um grande milagre de Deus. Se você não estiver ligado nisso, você vai perder a oportunidade. Não deixe Jesus passar da sua vida. Jesus está passando nesse lugar aqui nessa noite. Jesus está passando nesse lugar aqui nessa noite. Talvez Ele tenha desviado o caminho, como Ele fez com aquela mulher, para passar no poço, para receber alguma coisa de você. O que você tem para entregar para Jesus nessa noite? Qual é a água que você vai dar para Ele? Você está entendendo o que Jesus está fazendo, querendo fazer na sua vida nessa noite aqui? Você não veio aqui só para receber, não. Você veio aqui para entregar alguma coisa para Ele. O que é, eu não sei. Mas o Espírito Santo, Ele está passando aqui nessa noite. Qual é a coisa que você tem para entregar para Ele? Ah, Senhor, eu não tenho nada. Tem. O seu coração. Dai-me, filho meu, o teu coração. Entrega o teu coração ao Senhor, irmão, minha irmã. Deixa Ele mover todas as coisas dentro de você, da sua mente, no seu coração.
Nessa noite o Espírito Santo está passando mais uma vez nesse lugar. Não perca a oportunidade. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe ao seu redor. Olhe somente para Jesus. A Trindade está aqui hoje, mais uma vez. Todas as vezes que você se reúne em nome de Jesus, a palavra de Deus diz, se houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Jesus está aqui nessa noite. Qual é o seu pedido para Ele? Qual é o seu relacionamento com Ele? É um relacionamento de um conhecido? Ou é um relacionamento de pai para filho? Né? Jesus chamava Deus de Pai. Como que você tem se relacionado com Ele? Ele quer tratar você como filho, como filha. Mas Ele precisa ver em você a disposição de se tornar filho dEle. Que essa noite seja diferente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Feche seus olhos. Pense aí no Senhor. Eleve seus pensamentos ao Pai agora. Pai, eu quero chegar na Tua presença mais uma vez, e eu quero te dizer que eu não estou chegando sozinho aqui. Eu estou chegando com os Teus filhos e com as Tuas filhas nesse lugar. O lugar que Tu separou nessa noite, Senhor, para falar conosco. Eu, Senhor, te agradeço, Pai, porque essa palavra veio, Senhor, para nos trazer um bálsamo de Gileade, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito. Ouvir a Tua voz para nós é a melhor coisa, a melhor hora do nosso dia, Senhor. Essa noite, Senhor, Tu tem falado conosco de uma forma especial e tem nos feito lembrar, Senhor, que nós não somos qualquer um. Nós não fomos jogados ao lixo, Senhor, mas nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Senhor, faz essa verdade, Senhor, entrar no coração de cada pessoa aqui nessa noite, Pai, entendendo que ela não é nada, mas ela é tudo para o Senhor. Senhor, entendendo que ela é filha, ela não é conhecida. Ele não é só conhecido, mas ele também é filho. Então, em nome de Jesus, Pai, traz a essa pessoa entendimento de quem ela é no reino de Deus, que é preciso que nós venhamos a desejar, Senhor, que o Teu reino venha sobre as nossas vidas, Senhor, que seja feita sempre a Tua vontade em nós, Senhor, assim como ela é feita no céu. Senhor, em nome de Jesus, faz com que nós venhamos a entender a oração que o Teu Filho deixou para nós, que ela não é simplesmente uma oração, mas é algo para ser colocado em prática, Senhor. Um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Senhor, nos ensina isso e transforma-nos, Senhor, pela renovação do nosso entendimento. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque, Senhor, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não existe tempo, não existe, Senhor, cronômetro que possa, Senhor, medir o quanto Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Então, Senhor, nos ensina a ser fiel a Ti, Jesus. Nos ensina a andar nos Teus caminhos, Senhor, como Te apraz. Não como a nossa vontade quer, mas como Tu queres para nós. Senhor, nos faz olhar com os olhos espirituais, nos faz pensar com a mente de Cristo, nos faz ter um coração, Senhor, moldado pelo Teu Santo Espírito, nos faz, Senhor Deus amado, sermos de Deus todo o tempo, Senhor, nos faz enxergar aonde nós estamos assentados com Cristo. Não deixa, Senhor, que as astutas ciladas do diabo venham, Senhor, diminuir o nosso amor por Ti, Senhor. Que em nome de Jesus o Teu amor seja preservado, que ele seja aumentado e que possamos, Senhor Deus amado, fazer com que a nossa vida seja um verdadeiro culto, um culto racional.
O tempo todo. Não só o tempo que estivermos aqui na igreja, mas aonde quer que nós estejamos, que nós sejamos, Senhor, como aquele que presta culto a Ti, Senhor. Deus, que haja em nosso coração a verdadeira adoração. Que em nosso coração ele seja dominado totalmente pelo Teu Santo Espírito. Que nós venhamos a nos dobrar de verdade diante da Tua presença. Que nós venhamos a andar em novidade de vida, Senhor. Traz a novidade de vida. Tira-nos, Senhor, da mesmice dessa vida, Senhor. Tira-nos, Senhor, dessa vida miserável. Mas faz-nos andar, Senhor, na tua palavra, de acordo com a Tua palavra, nos Teus caminhos. A Tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, Senhor, nos ajuda a entender isso, Deus. De uma vez por todas, nos faz entender que precisamos entregar, Senhor, não retendo nada, mas entregando tudo a Ti, Jesus. Senhor, não deixa, Senhor, que sejamos amarrados pelos cárceres de Satanás. Mas em nome de Jesus, quebra todos os agrilhões agora, Senhor. Quebra, Senhor, as cadeias, quebra, Senhor, as prisões, sejam elas mentais, sejam elas emocionais, sejam elas físicas. Senhor, vai quebrando tudo, Pai. E em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja a caminhar em glória, de dia em dia, Senhor, de glória em glória. Nos abençoa, Senhor Deus amado, nesse seminário que vamos fazer. Abençoa, Senhor, os participantes. Abençoa os seminaristas. Abençoa aqueles que estão trabalhando. Senhor, que todas as coisas, Senhor, sejam controladas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e Te pedimos uma bênção especial, que toda e qualquer investida do mal seja colocada por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Toda investida do mal seja anulada pelo poder que é no nome de Jesus. E que todas essas pessoas que vão participar, elas possam estar aqui, Senhor, recebendo todas as bênçãos que Tu já tem preparado para elas, Senhor. Que haja libertação, que haja cura e que haja salvação em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, eu trouxe um papelzinho. Cadê o papelzinho? Você tá com... Pega lá no carro para mim. Acho que eu trouxe, deixei lá no carro, né? Papelzinho com o cronograma ali do seminário. Trouxe, tá lá no carro. Então vamos colocar ali o cronograma do seminário para terça-feira. Você fica atento, os horários. Né? Nós vamos começar aqui 19 horas em ponto, irmãos. Nós não podemos atrasar porque nós já estamos com o seminário enxutíssimo. Então, você chegue no horário certo, aqueles que estão assistindo, que vão participar, chegue no horário estabelecido, isso. Abertura 19/9, a abertura vai ser às 19 horas com louvor. Então, 19 horas, terça-feira, nós estamos aqui iniciando o seminário para a glória de Deus. Você não sabe o quanto Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Esse seminário era muito esperado e o Senhor vai fazer grandes milagres aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, terça-feira nós vamos nos ver, se Deus quiser. Se prepare. O jejum vai ser feito até segunda-feira, meia-noite. Tá certo? Até segunda-feira, meia-noite. Tá bom? Então se prepare para que Deus vai fazer na tua vida. Mais algum recado? Marcos, pode cortar.